Olá, bom dia. A gente vai começar a nossa aula agora, que vai falar de mais uma escola, que é a escola que às vezes é considerada uma segunda geração da escola novoclássica, né? Que é a escola de economistas que costumam ser chamados de os economistas dos ciclos reais de negócios. Depois a gente vai falar da crítica a esses economistas, que é feita pelos novos keynesianos, certo? Que são outra escola. Então, primeiro a gente começa a falar dessa escola que acabou sendo chamada de RBC. O que é RBC? RBC é Ciclo Reais de Negócios em inglês, que é considerado uma segunda geração dos modelos novos clássicos. Assim como os novos clássicos que a gente falou na aula passada, os adeptos dos ciclos reais de negócios acreditam em duas coisas. Primeiro, os seres humanos são agentes que maximizam sua utilidade, ou seja, são pessoas que têm uma renda e procuram utilizar essa renda da melhor forma possível. E também, os adeptos dos ciclos reais de negócios partem do princípio que os mercados, as interações entre consumidores e produtores, acabam gerando um equilíbrio. Quem é que discorda disso? Claramente os keynesianos discordam, né? Os keynesianos acham que os mercados de trabalho não chegam a se equilibrar e quando se equilibram, é um equilíbrio muito tênue e momentâneo. Por quê? Por causa do desemprego, né? E qual é o desemprego que é importante para os keynesianos? É o desemprego involuntário. O que? O que é desemprego voluntário? Desemprego voluntário é quando eu olho para o salário e penso, não, por esse salário não vale a pena trabalhar. Esse é o desemprego voluntário. Mas os keynesianos acreditam que há desemprego involuntário, que esse desemprego involuntário é relativamente grande e, com isso, os mercados de trabalho ficam desequilibrados. E aí, é por isso que é importante fazer essa diferença dos economistas novos clássicos, tanto a primeira quanto a segunda geração, para os economistas keynesianos. Certo? Bem, então, os adeptos dos ciclos reais de negócios, são a segunda geração dos novos clássicos, eles acreditam basicamente na mesma coisa dos novos clássicos. Os mercados, todos eles, inclusive o mercado de trabalho, tendem ao equilíbrio. Então, todos os mercados tendem ao equilíbrio, e quando há desemprego, é porque esse desemprego é voluntário. Como assim desemprego voluntário? A pessoa não quer trabalhar? Ela até quer, mas ela olha para o salário e pensa, não, está muito baixo, então esse é o desemprego voluntário. Então, não tem trabalho na sua cidade, mas tem em outra cidade, outro estado, até outro país. Mas a pessoa pensa, não, o custo para eu me deslocar é grande demais, eu não quero morar em outro canto, eu quero morar na minha cidade. E aí acaba ficando desempregado na sua cidade porque não quer se deslocar para outro local para trabalhar. Então, os economistas do ciclo reais de negócio consideram esse desemprego um desemprego voluntário, já os keynesianos dizem que é falta de vagas, né? Até uma discordância nesse sentido, se o desemprego de fato é voluntário ou não. Bem, qual é então a grande diferença, já que eu mostrei as semelhanças entre os novos clássicos e os ciclos reais de negócio? A grande diferença não há com relação a esses aspectos de equilíbrios de mercado ou desemprego voluntário e involuntário. A grande diferença da segunda para a primeira geração dos novos clássicos é que a segunda geração, RBC, eles não acreditam que os choques de demanda sejam relevantes. Para os adeptos do ciclo de negócios, os únicos choques relevantes para gerar o ciclo econômico são os choques de oferta. E o que são choques de oferta? Novas tecnologias, novas condições de meio ambiente, variações nos preços, mudança na estrutura de impostos e mudança até nos gostos, nas preferências individuais, ou seja, os fundamentos microeconômicos. Para os novos clássicos, ou seja, a primeira geração dos novos clássicos, o que é que eles pensam? Eles pensam que a demanda é relevante. E a demanda,
se depara com choques que são provenientes de políticas monetárias que não são antecipadas. Ou seja, para a primeira geração, que são os novos clássicos, o que é que eles acham? Eles acham que choques de oferta não são significativos. Já aqui é o contrário, né? O RBC não acha que é relevante a choque de demanda. Então, essa é a grande discordância. A RBC acha que choque de oferta é a única coisa que importa. Os novos clássicos, que é a primeira geração, pensam o quê? O que importa são os choques de demanda. Certo? Se esses choques ocorrem por políticas monetárias e fiscais que não são antecipadas pelos agentes. Então, para a gente começar a pensar em RBC, o ciclo real de negócios, vamos pensar no modelo, né? Como os fundamentos do modelo são fundamentos microeconômicos, então a gente vai pensar o quê? Vai pensar em um indivíduo que tem uma função de utilidade, ele quer consumir C, mas ele também quer ter lazer, LZ, certo? E ele vai distribuir esse consumo, esse lazer ao longo do tempo, e há uma função de produção, que é uma função que tem o quê? Esse choque de oferta Z e é função de capital e de trabalho, certo? Muito bem. O que é o produto? Consumo mais poupança, e o que é que a poupança faz? A poupança significa que ela vai ser usada para se transformar em capital num segundo momento. A poupança de hoje se transforma em capital amanhã. Então, qual é o capital amanhã? É a poupança de hoje mais o capital de hoje, certo? O capital de hoje, aquela parcela que não sofreu depreciação, se soma à poupança e isso se torna o capital de amanhã. Né? É isso que essa equação diz. Ó. O estoque de capital no segundo período é igual ao estoque de capital no primeiro período, mais a poupança. Só que esse estoque de capital no primeiro período sofre depreciação. Né? Então, uma parte é depreciada, a poupança serve para cobrir essa depreciação e, se ela for suficientemente grande, adicionar mais capital ainda, certo? Muito bem. Então, tem esse modelo. Nesse modelo, a gente tem essa função Z0, né? Que é uma função que me dá essa função de produção, certo? Tem esse estoque de capital, esse estoque de trabalho. Muito bem. Aí, o que acontece? Se eu tenho essa quantidade de trabalhadores trabalhando, com esse estoque de capital aqui, com esse estoque de trabalho, eu vou produzir isso aqui. Né? O que acontece se eu tiver essa quantidade? Se aumentar o estoque de trabalho, aumentou meu estoque de trabalho para cá, significa que meu produto vai aumentar para cá. Certo? Muito simples, função de produção. Só que, de repente, o que acontece? Eu penso em alguma coisa que aconteceu. O que aconteceu aqui? Aqui acontece um movimento. Que movimento é esse aqui? Há um aumento da produtividade. Né? Com a produtividade mais alta, significa o quê? Para cada hora de trabalho, o trabalhador agora está ganhando mais. Ora, eu antes trocava lazer por horas de trabalho e pensava, vou trabalhar tantas horas, vou trabalhar 8 horas, vou ter o restante do dia para lazer. Mas agora, cada hora de trabalho, eu estou tendo o quê? Uma renda maior. Será que não vale a pena trabalhar mais e ter menos lazer? Pode ser que algumas pessoas pensem, agora, antes eu ganhava R$10 por hora de trabalho, agora eu estou ganhando 12, porque minha produtividade aumentou. Então, se eu trabalhava antes 10 horas a R$10, o salário do dia era R$100. Agora, se eu trabalhar mesmo 10 horas, eu vou ganhar R$120. Será que vale a pena trabalhar 12 horas para ganhar R$144? É isso, é. Ou será que eu reduzo minhas horas de trabalho? Agora que estou ganhando R$12 por hora, será que não vale a pena trabalhar só 8 horas? Se eu passar a trabalhar só 9 horas, significa o quê? 120 menos 12 dá 108. Ou seja, eu trabalho 1 hora a menos e tenho R$8 a mais por dia. Reduzi em 1 hora. Agora, o que pode acontecer é o seguinte.
o trabalhador, ele está trabalhando, ele se deparou com esse choque, e esse choque faz o quê? Faz com que ele agora se depare com essa função de produção. O que é que essa função de produção amarela está me dizendo? Essa função de produção amarela está dizendo que agora ele é mais produtivo. Então, se ele trabalhava a mesma quantidade de horas antes... Opa, amarela virou vermelho. Tudo bem, não tem problema. Se ele trabalhava a mesma quantidade de horas antes... Opa. O que é que está acontecendo agora? N0, mesma quantidade de trabalho que acontecia antes. Estou me enrolando bastante. Mesma quantidade de trabalhadores empregados, N0. Só que agora, como eu tenho uma nova função de produção, o que é que essa nova função de produção está me dizendo? Agora o meu produto não é mais Y0. O produto agora subiu para Y1'. Só que aí, o que acontece? A produtividade aumentou daqui para cá, né? Se aumentou daqui para cá, e a mesma quantidade de horas trabalhadas, ele tem um produto muito maior, o trabalhador está ganhando um salário maior. Isso significa o quê? Se ele está ganhando um salário maior, será que ele não vai modificar a quantidade de horas de trabalho, quantidade de lazer? E agora ele pode ter um consumo bem mais alto. Ele pode fazer o quê? Ele pode fazer o seguinte, ó. Ele pode agora pensar em trabalhar essa quantidade de horas. O que acontece se ele trabalhar essa quantidade de horas com essa produtividade mais alta? Trabalhando essa quantidade de horas significa que ele vai ter esse produto. Ou seja, ele reagiu ao aumento da produtividade, não aumentando daqui para cá a produção, mas aumentando daqui para cá, né? A produção aumentou para onde? De Y0 para Y1. Então, por quê? Que agora ele se dispõe a trabalhar mais horas, já que cada hora de trabalho está rendendo mais para o bolso dele. Então, essa mudança tecnológica acabou afetando as preferências entre consumo e lazer. Ele, ao se deparar com esse aumento aqui da tecnologia, aumentando a produtividade dele, aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de horas que ele vai trabalhar. E aí o produto aumenta muito mais. Então, a ideia básica é o quê? Os teóricos dos ciclos reais do negócio, eles pensam que os agentes, eles são racionais e eles olham o tempo todo o que está modificando na economia e, com essas mudanças, eles mudam o seu comportamento, né? E aí eles acham que qualquer choque de oferta vai ter longa duração na economia. E aí, com isso, é um paradoxo que os ciclos reais de negócio acabam criticando os modelos novos clássicos. Eles concordam em muita coisa com os novos clássicos, mas, de certa forma, eles acabam criticando os modelos novos clássicos nisso, porque eles acham que choque de oferta tem duração de longo prazo na economia. E aí, de certa forma, eles acabam parcialmente concordando com os keynesianos, ao mostrar que, como o choque de oferta tem duração de longo prazo, pode ser que haja recessões persistentes, ou crescimento econômico bastante persistente, dependendo do impacto da tecnologia, né? Então, como essa nova escola, os ciclos reais de negócio, enfoca choque de oferta e não choque de demanda, como todas as outras escolas, quais serão as consequências para as políticas monetária e fiscal? Primeiro, os adeptos dos ciclos reais de negócio são muito céticos com relação à política monetária e política fiscal. O que é que eles dizem? Eles dizem que a política monetária não é capaz de afetar as variáveis reais da mesma forma que os economistas novos clássicos, ou seja, primeira e segunda geração concordando, né? Primeira e segunda geração dos modelos novos clássicos concordam. O RBC diz: a política monetária não é capaz de afetar variáveis reais. É capaz de afetar o quê, então? Só preços, né? A única função da política monetária para os adeptos dos ciclos reais de negócios é controlar os preços. Então, para que serve a política monetária? Só para estabilizar a economia de acordo com os
adeptos dos ciclos reais de negócios dizendo, ó, não é possível eliminar o ciclo de negócios, coisa que os keynesianos sonham em fazer, né? Então, eles podem concordar parcialmente com os keynesianos em alguma coisa, mas concordam, em geral, na coisa mais importante, que os keynesianos querem o quê? Eliminar o ciclo de negócios. Os adeptos do RPC dizem que isso não é possível. E a política fiscal, já que eles acham que a política tributária não tem grande valor em tentar modificar variáveis reais, são incapazes de modificar variáveis reais, a política fiscal pode fazer o quê? Também é vista com muito ceticismo, ou seja, a política fiscal é vista pelos adeptos da RBC como uma política que distorce muito a alocação de recursos. Como ela distorce demais a alocação de recursos, a única coisa que a política fiscal pode fazer é o quê? É tentar minimizar essa distorção. Então, os tributos distorcem muito a alocação de recursos. Então, o ideal é o quê? Ou acabar com os tributos, ou, se isso não for possível, tentar fazer com que os tributos sejam do tipo que menos distorçam a alocação de recursos, como os chamados tributos lump sum, né? Que são aqueles que menos distorcem as alocações de recursos, né? Então, basicamente, qual é a combinação de políticas monetária e fiscal defendida pelos adeptos da RBC? É aquela que busque controlar preços, em função da política monetária, e aquela que não distorça a alocação de recursos, o que a política fiscal deve fazer. Então, na verdade, são políticas fiscais e monetárias bastante defensivas, né? Olha, se eu tenho instrumentos que distorcem muito toda a economia, então eu vou tentar usar esses instrumentos da forma mais econômica possível, a forma mais conservadora possível, né? Obviamente, os ciclos reais de negócios entraram no debate com uma proposta extremamente inovadora, visar oferta, ignorar a demanda, e, obviamente, como todas as outras escolas estavam trabalhando com a demanda sendo um fator importante, então, obviamente que os adeptos dos ciclos reais de negócios sofreram uma crítica avassaladora. Como foram essas críticas que os adeptos dos ciclos reais de negócios sofreram? Primeiro, os críticos disseram, olha, essa escola de ciclos reais de negócios está dando importância grande demais aos choques de tecnologia. Há choques de tecnologia, e os choques de tecnologia muitas vezes são positivos, né? Fazem com que a gente consiga fazer coisas de forma mais eficiente, mas elas não mudam a economia de uma forma tão drástica quanto os adeptos do ciclo de negócio imaginam, né? Então essa é a primeira crítica. Qual é a segunda crítica? A segunda crítica é a seguinte, os adeptos dos ciclos de negócio acham que há mudanças voluntárias no emprego com uma facilidade muito grande. As pessoas não conseguem mudar de cidade, de estado, de país com tanta facilidade, por quê? Vai ver que na China tem uma grande demanda pelo minha especialidade. Qual o custo de eu sair daqui para ir trabalhar na China? É muito grande, né? Eu não sei falar chinês, eu não conheço ninguém na China, eu não sei qual empresa vai querer me contratar. Então, o custo de eu ter acesso a essa informação é grande demais. Então, é difícil me submeter a uma mudança voluntária no emprego. Então, essas críticas são críticas muito fortes e que não aceitam os requisitos nos quais os ciclos reais de negócios são baseados, né? E um dos maiores críticos é a escola que a gente vai estudar agora, que é a chamada Escola dos Novos Keynesianos. Quem são os novos keynesianos? Primeiro, como o nome pode dizer, né, claro, são derivados dos velhos keynesianos, só que eles fazem algumas diferenças. Por que eles são novos? São novos porque é o seguinte, os velhos keynesianos sofreram críticas de quem? Dos monetaristas, dos novos clássicos e dos ciclos reais de negócios. E como foram essas críticas que eles receberam? Os antigos keynesianos trabalhavam com concorrência perfeita. Já os novos keynesianos preferem enfatizar o fato da concorrência ser imperfeita.
certo? Ou seja, há empresas que são suficientemente grandes que manipulam os preços de mercado. Oligopólios, monopólios, concorrência monopolística cobram preços de mercado que são maiores do que o custo marginal de produção, né? E o que acontece na concorrência perfeita? Concorrência perfeita, o custo marginal de produção é igual ao preço. Então, os novos keynesianos rompem com a concorrência perfeita e dizem, boa parte das empresas faz isso aqui, pratica preços acima dos custos marginais de produção. Certo? Então, isso é uma grande modificação dos novos keynesianos com relação aos antigos. Os antigos keynesianos falavam muito em rigidez de salários. A ideia é o quê? Eu tenho uma recessão, essa recessão faz com que, com salários rígidos, o custo de trabalho é o quê? Salário vezes quantidade de trabalhadores. Eu não consigo diminuir salário em meio a uma recessão, porque os salários são rígidos, aí o que é que acontece? Os trabalhadores são demitidos, né? Isso daqui é o quê? O custo de trabalho, né? Salário vezes quantidade de trabalhadores. Quando chamar L, também, aqui eu estou chamando de N, né? Como eu estou chamando de N, o que é N? Quantidade de trabalhadores, certo? Então, a quantidade de trabalhadores cai muito durante uma recessão, muitos trabalhadores são demitidos, por quê? Porque não é possível diminuir salários. Mas, além de salários, os novos keynesianos pensam o quê? Também existe rigidez de preços, os chamados custos de Menier. Os custos de Menier faz com que os modelos dos novos keynesianos também trabalhem com rigidez de preços, certo? E, por último, a chamada rigidez real, que é o quê? Os preços relativos da empresa acabam não mudando muito quando há grandes mudanças na demanda agregada. Era necessário que esses preços relativos mudassem, acompanhando a demanda agregada, mas graças a custos de Menier, como esse modelo aqui, não há uma grande mudança no período que é necessário mudar para todos os preços consigam se adaptar, né? Então, a gente tem rigidez de salário, mas também rigidez de preços relativos e rigidez de preços dos produtos. Isso faz com que as mudanças na demanda agregada não sejam acompanhadas pelos preços da economia. Então, os keynesianos, ou melhor, os novos keynesianos, têm vários modelos. O primeiro dos modelos é o modelo de preços rígidos, que também é chamado de modelo de custos de Menier. O que são custos de Menier? Você vai em um restaurante, o restaurante lhe mostra o cardápio, o que eles chamam de Menier, né? E o que é que tem? No cardápio tem todos os preços de todos os pratos. Só que, quando o dono do restaurante fabrica aquele cardápio, distribui nas mesas o cardápio, esse cardápio fica algum tempo ali, 6 meses, 1 ano, com aqueles preços. Só que durante esse período, o que é que está acontecendo? Os custos estão aumentando, né? Se eu pegar aqui, com o passar do tempo, aqui é a linha do tempo, e aqui são os custos e o preço, né? Eu vou botar o preço aqui em outra cor, certo? Difícil é desenhar P, né? O preço aqui eu vou botar em azul escuro. E os custos eu vou botar em rosa. Então, o que é que está acontecendo aqui? Aqui, os custos estão aumentando, né? Com o passar do tempo. E o que acontece com os preços? Os preços não necessariamente estão aumentando. Os preços estão ficando, ó. A empresa estabelece os preços aqui, aí quando os preços começam a ficar muito abaixo dos custos, o que é que ela faz? Ela faz algo assim. Aí faz isso aqui. Então, a gente tem momentaneamente um preço acima. Depois de um tempo, o que acontece? Opa! Depois de um tempo, nessa área o preço está acima. Depois o preço fica abaixo. De novo, essa área o preço volta a ficar acima, depois o preço fica abaixo. Então, a gente tem duas áreas, né? Que áreas são essas? A gente tem a área verde, que é a área onde o preço fica acima dos custos, e tem a área ciano, o azul clarinho, que é a área onde os preços ficam abaixo dos custos.
O que é que está acontecendo aqui? Preço acima, preço abaixo. Então, a empresa se depara o quê? Com uma certa rigidez. O ideal não seria se ela tentasse eliminar essas áreas aqui, azul clarinho, e tentar fazer algo assim, ó. Ficar sempre o preço acima. Tentar reduzir isso aqui, para sempre o preço tentar ficar acima. Opa! Pronto, ó. Tentar fazer com que o preço nunca fique abaixo, né? Nem sempre é possível fazer isso, né? Nem sempre os preços vão acompanhar. Então, vai haver momentos onde os preços estarão abaixo e outros momentos onde os preços ficam acima, né? Então, o grande problema é exatamente esse. São os chamados custos de menu. Há uma dificuldade para o dono do restaurante ficar alterando os cardápios o tempo todo. Por quê? Os clientes já estão acostumados com aqueles pratos, com aqueles preços, então ele tende a não irritar muitos clientes, porque senão os clientes vão para outro restaurante. A ideia básica é o quê? Os preços não são alterados no curto prazo, apenas no longo prazo, depois de um ano e meio, 2 anos. Né? Então, por um momento, as empresas ficam com os preços abaixo dos seus custos. Muito bem, esse é o primeiro modelo dos economistas novos keynesianos. O segundo modelo é o chamado salário-eficiência. Um exemplo clássico do salário-eficiência ocorreu quando o famoso industrial Henry Ford anunciou nos jornais de Detroit: eu contrato qualquer trabalhador que deseje trabalhar por $5 ao dia. Na época, em média, o salário era $3 ao dia. Então, quando ele anunciou isso nos jornais, choveu uma quantidade enorme de trabalhadores na porta da fábrica. Ele pôde selecionar os trabalhadores que ele quisesse, né? Porque ele estabeleceu um salário acima do salário de equilíbrio. Acima do salário médio do mercado. Por que isso? Por que ele quis pagar $5 se ele pagasse $3? As pessoas iriam aceitar trabalhar com ele. A ideia básica é o seguinte: ele queria maximizar a eficiência dos trabalhadores. Como é que se maximiza a eficiência? Se eu pago um salário de equilíbrio, esse salário tem uma relação com a eficiência, né? Então, ao invés do produto ser função de capital e trabalho, ele vai ser função de capital e eficiência do trabalho. Basicamente, por quê? Porque essa unidade de eficiência é algo importante. A ideia básica é o seguinte: o que acontece, e é o que acontece muito com empresas multinacionais, o que acontece quando uma empresa holandesa chega ao Brasil? Eu não conheço nenhum brasileiro, eu quero me instalar no Brasil, quem eu vou contratar? Quem são os melhores trabalhadores? Se o salário médio no Brasil é R$5.000 por mês, o que acontece se eu oferecer R$5.000 para as pessoas? Tem um monte de pessoas trabalhando em empresas americanas, brasileiras, alemãs, que já estão instaladas no Brasil, que essas empresas pagam R$5.000 por mês. Se eu sou uma empresa holandesa, não conheço ninguém no Brasil, não conheço nada desse mercado, se eu ofereço R$8.000, significa o quê? Quem está ganhando R$5.000 nas empresas brasileiras, alemãs e americanas pode pensar: opa, vou trabalhar para essa empresa holandesa. Por quê? Porque se essa empresa me oferecer 5.000, eu já recebo 5.000, por que eu vou sair da minha empresa? Não faz sentido. Já se essa empresa me oferece 8.000, eu ganho 5.000, opa, talvez valha a pena arriscar. Com isso, a empresa que oferece esse salário e eficiência minimiza a negligência. Minimizando a negligência, o que acontece? Os trabalhadores que recebem esse salário de 8.000, onde podiam estar trabalhando só por 5.000, não querem sair dessa empresa de jeito nenhum. Se eu for demitido, eu vou ter que arranjar um emprego que só paga 5.000. Se eu estou ganhando 8.000 aqui, faço de tudo para evitar a demissão. Então, quando há uma grande rotatividade em uma empresa, os custos de treinamento são altos e o custo de recrutar pessoas, recrutar mão de obra, principalmente mão de obra experiente, é muito alto. E aí, o que acontece? Se eu pago 8.000, onde o mercado todo paga 5.000,
os trabalhadores vão ter uma certa fidelidade à empresa, né? Eles vão vestir a camisa da empresa e tentar trabalhar o máximo possível, aumentando sua produtividade. Então, essa é a razão pela qual algumas empresas entram no mercado pagando um salário acima do salário médio do mercado. Certo? E, por último, o último modelo desses modelos novos keynesianos, perdão, da escola nova keynesiana, que a gente vai trabalhar, é o modelo incluído-excluído. O que é o modelo incluído-excluído? Os keynesianos pensam no seguinte: em todo o mercado de trabalho, ele tende a ter algum tipo de regulamentação. Que regulamentação é essa? Quem é que pode trabalhar como médico? Só quem frequentou a faculdade de medicina e está inscrito no Conselho Regional de Medicina. Quem é que pode trabalhar como advogado? Quem frequentou a faculdade de Direito, fez a prova da OAB e está inscrito na OAB. Mesma coisa com economista, contador, com várias profissões. Então, há pessoas que são competentes e capazes para trabalhar como economista, mas não têm uma graduação em economia. Não vão poder ser incluídos. Essas pessoas vão estar excluídas desse mercado de trabalho. Se só pode trabalhar como médico quem tem uma graduação em medicina e é inscrito no Conselho Regional de Medicina, eles precisam pagar uma anuidade relativamente alta. Mesma coisa os advogados, precisam pagar uma anuidade alta para a OAB. E aí, as empresas não vão ter o direito legal de contratar quem não tiver essa carteirinha do OAB, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Economia. E aí, significa o quê? Os custos para se tornar médico, economista, advogado, são altos demais. Isso vai gerar muitos trabalhadores que vão ser excluídos. E essas pessoas não vão estar empregadas nesses mercados de trabalho, por quê? Porque não conseguiram uma graduação nessa área, ou se até tem uma graduação, mas se não pagam a anuidade do OAB, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Economia, não podem trabalhar legalmente nessa área. Então, a gente tem um sistema de incluídos e excluídos. E o que acontece quando há uma recessão? Em uma recessão pode acontecer esse fenômeno que é chamado de esterese. O que é esterese? Os economistas adoram coisas tiradas da física, né? Esterese é o seguinte: eu tenho aqui uma mola, aí eu posso pôr um peso em cima dessa mola, certo? O que é que esse peso vai fazer com essa mola? Vai achatar essa mola, né? Mas aí depois a mola vai pôr o peso para cima. Tudo bem? Maravilha. Mas o que acontece se eu pego, então, uma coisa que não é só 1 quilo, ou 2 quilos, ou 10 quilos? O que acontece se eu pego uma coisa que pesa 1 tonelada em cima dessa mola? Essa 1 tonelada vai achatar essa mola e vai quebrar completamente essa mola, né? Aí, quando eu tiro 1 tonelada de cima dessa mola, o que é que vai acontecer? Essa mola está assim, né? Completamente quebrada. Eu tirei 1 tonelada de cima dessa mola. Ela perdeu essa capacidade de quê? De fazer esse movimento, né? Ela não mais funciona como mola. Ela ficou completamente achatada. Esse fenômeno físico se chama esterese. E como é esterese na economia? É quando a gente tem aqui uma linha do tempo e aqui uma taxa de desemprego. E aí o que é que eu tinha? Linha do tempo, uma taxa de desemprego, a economia estava crescendo bastante, estava aqui. Taxa de desemprego aqui. Maravilha. Aí acontece o fenômeno da recessão. A recessão ocorre bem aqui, ó. A recessão ocorre bem aqui. Nesse momento. Recessão. No tempo 1. Aqui é o tempo 0. E aqui o tempo 1. A recessão ocorre no tempo 1. Aí, quando ocorre uma recessão no tempo 1, o que acontece? Dispara. A taxa de desemprego dispara, vem para cá. Antes da recessão, a taxa de desemprego estava o quê? Azulzinha, lá embaixo.
Depois da recessão, o que acontece? Taxa de desemprego, com essa recessão, vai lá para cima. O que os mercados de trabalho em equilíbrio deveriam fazer? A gente poderia pensar o seguinte: se os mercados de trabalho entram em equilíbrio, de acordo com a noção da taxa natural de desemprego, se a taxa natural de desemprego fosse algo assim, o que deveria ocorrer? Depois da recessão, depois de um tempo, a gente deveria ter algo assim, né? Ou seja, essa coisa aqui deveria continuar aqui, né? Então, deveria esperar o quê? Se a taxa natural de desemprego, essa reta aqui azul, a gente deveria esperar o quê? Deveria esperar uma queda da taxa de desemprego depois que passasse a recessão. Mas os economistas novos keynesianos falam de esterese. O que seria esterese? Esterese é esse fenômeno, né? Havia uma mola e a esterese é o quê? É a recessão que ocorre depois da recessão acabar. O que é a esterese? A esterese é esse fenômeno. A taxa de desemprego nunca mais volta ao que era antes. Eu tenho talvez aqui, quem sabe, o estabelecimento de uma nova taxa de desemprego. O que é essa nova taxa de desemprego? O N'. Agora a economia se modificou tão drasticamente que eu tenho uma nova taxa de desemprego. O paradoxo é que os adeptos da RBC concordam com a possibilidade de nova taxa de desemprego. Os novos clássicos dizem não. De forma alguma. O que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. A economia vai voltar a ter essa velha taxa de desemprego, que é a taxa natural de desemprego. Né? Então, há uma grande discordância entre economistas novos clássicos e novos keynesianos. Por quê? Porque os novos clássicos não aceitam que uma recessão profunda ou uma depressão vai gerar uma nova taxa natural de desemprego. Os novos keynesianos dizem que sim. Há o fenômeno da esterese, que é uma nova taxa natural de desemprego que vai lá para cima depois de uma recessão profunda. Né? E por que há esse desemprego alto? Primeiro, pode ser em função do modelo incluído-excluído. Né? Se antes da recessão foi estabelecido um salário muito acima do salário de equilíbrio de mercado, o que acontece? Os incluídos, as pessoas que legalmente têm o direito de trabalhar, médicos, advogados, economistas, são inscritos nos seus conselhos regionais, eles estipulam um piso salarial muito alto, e aí alguns economistas não conseguem ter a produtividade suficientemente alta para conseguir um trabalho na área. Então, não conseguem pagar a anuidade do Conselho Regional. E o que acontece em uma recessão? Há um grande aumento das demissões. Né? Há mudanças na demanda agregada, ou seja, a demanda agregada fica bem fraca, né? Aqui é a demanda agregada, em uma recessão, que é o quê? Igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. O que acontece em meio a uma recessão? Em uma recessão, o que acontece é que a gente espera o quê? O consumo cai, um monte de trabalhador fica desempregado, as empresas diminuem o investimento porque estão demitindo um monte de gente. Então, a demanda agregada sofre um impacto muito grande. Né? O que acontece se, em meio a uma recessão, os incluídos diminuem e os excluídos aumentam? Eu tenho um salário real, esse salário ele é fixo, e em meio a uma recessão, que é o salário real, W sobre P, em meio à recessão os preços estão caindo bastante, e o salário real é fixo, o que acontece em meio à recessão? Esse é o salário real, né? O salário nominal é fixo e os preços estão caindo. Então, o que acontece com o salário real? Ele sobe. Então, os incluídos, eles passam a ganhar ainda mais, pelo menos o seu poder de compra aumenta ainda mais. O salário real sobe
e aí o desemprego acaba subindo bastante e torna alguns incluídos em excluídos, que é exatamente esse fenômeno da histerese, né? A explosão da taxa de desemprego, que pode se tornar uma taxa de desemprego permanente com o fenômeno da histerese, né? Bem, será que isso acontece? O que é que vocês acham? Será que isso de fato ocorre? Para acabar a aula de hoje, vamos tentar descobrir se isso ocorre. Só dar uma olhada aqui. Vamos ver esse site que eu já apresentei para vocês, né? O que acontece com o desemprego de longo prazo. Será que ele aumenta muito? Será que ele cai muito? Vamos ver quais são os países que tem. Como sempre, tem Estados Unidos, né? O que acontece com o desemprego de longo prazo nos Estados Unidos? Houve aqui essa recessão, né? Em 2008, 2009, foi muito pronunciado, olha. O desemprego estava o quê? Menos de 1, esse é um tipo de desemprego, certo? Foi para 2,73, depois voltou para menos de 1. Esse desemprego não é uma boa medida de desemprego, vamos ver essa medida de desemprego, acima de 15 anos. Tem uma série de tempo bem maior, né? Talvez tenha até o Brasil. Então, vamos ver aqui. O que está acontecendo? Olha, o desemprego, 82 foi o quê? Quase 10%. Depois veio a cair. Depois, em 2008, 2009, nos Estados Unidos, foi o quê? Quase 10% de novo, depois voltou a cair. Ou seja, parece que o fenômeno da histerese não está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Quando as recessões, o desemprego sobe muito e ele não volta a cair. Vamos ver no Brasil. Nos Estados Unidos, o fenômeno da histerese não está ocorrendo. Vamos ver no Brasil. Há poucos dados para o Brasil, né? Pouquíssimos dados, não dá para a gente ver. Aqui tem poucos dados, então não dá para saber. O desemprego só subiu de 2011 até 2016. Vamos ver se tem mais dados. Não, para a Argentina também não tem muitos dados, não. Vamos ver outro país que tem. Vamos ver aqui se o Chile tem mais dados. A América Latina geralmente tem poucos dados em relação a isso. Deixa eu pegar outros países. Talvez Alemanha. Pronto. Talvez França também. Né? O Chile. Olha o Chile. Grande recessão de 81, 82. Chegou ao desemprego quase 20%. Depois caiu. Depois subiu o desemprego em 11% em 98, depois subiu para 11% em 2008. Assim, não parece haver o fenômeno da histerese também no Chile, né? Vamos ver Alemanha e França, se há dados maiores para isso. Aparentemente não. Olha, a França subindo nas recessões, depois cai, né? A Alemanha também subindo na recessão. Aqui, a Alemanha, um desemprego bem baixo, né? Muito baixo. A França subiu e ficou. A França tradicionalmente tem um desemprego mais alto do que a Alemanha, né? Em torno de 10%. Mas, às vezes fica acima de 10%, 11, 12%, às vezes fica abaixo de 10%, 7%. Então, o desemprego parece ser cíclico em muitos países, né? Então, não parece que essa hipótese da histerese está sendo contemplada pelos dados, mas, obviamente, quanto mais dados houver, melhor. E aí, acho que a aula de hoje a gente pode encerrar por aqui. A gente vê os modelos dos novos keynesianos e os modelos de uma nova geração dos novos clássicos, que é a chamada geração dos economistas dos ciclos reais de negócios. E essa é a aula de hoje. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Parar de gravar aqui. A todos uma ótima semana. Até a próxima.